Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé desta semana. Este programa feito com muito carinho para você aprofundar-se em temas da catequese, da Sagrada Escritura e de nossa fé cristã. Muito obrigado pela sua audiência, uma alegria poder entrar na sua casa, em onde você está, para juntos vivermos este momento de encontro. Vamos juntos pedir a graça e a força do Divino Pai Eterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer para você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar a sua mensagem ou o seu pedido de oração. Você também pode participar da nossa programação pelas redes sociais @Basílica Pai Eterno ou acessar o nosso portal paieterno.com e tomar a decisão que faz toda a diferença de contribuir com a construção do novo santuário. Faça parte hoje mesmo da nossa família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp no 62 3506 9800. Se você tem o seu smartphone em mãos, baixe gratuitamente através da sua loja de aplicativos o nosso app Pai Eterno. Lá você acompanhará tudo o que acontece no Santuário Basílica de Trindade e na TV Pai Eterno. No programa Conhecimento da Fé, continuamos as nossas reflexões sobre o jubileu que estamos vivendo neste ano, seguindo a coleção proposta pelo Vaticano e que foi editada no Brasil pelas edições CNBB, com a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 cadernos que exploram temas do Concílio Vaticano II. O 23º volume da coleção é de autoria de Joachim Schutz, professor e escritor, e concentra-se na questão da relação entre o tempo e a eternidade. Para a nossa reflexão neste Conhecimento da Fé, eu tenho a alegria de receber dois convidados presenciais, o irmão Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, ele que é diretor editorial da editora Redentorista. Irmão Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E também o padre Ivan Arthur Lima de Faria, ele que é filósofo, teólogo e mestre em psicologia juvenil e diversidade cultural. É salesiano. Padre Ivan, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado a todos. Uma alegria recebê-los. A igreja tem essa ideia da escatologia e este caderno, o 23º, nos diz que a igreja é peregrina rumo à plenitude e que ela nos convida a refletir sobre a condição presente da igreja na terra em contraste com o seu destino final ou a sua finalidade. Começo perguntando para o irmão Marcos Vinícius, primeiro olhando para esta obra, o que significa para os nossos telespectadores uma igreja rumo à plenitude? Bem, penso que é importante, diante desse tema, esse tema é importante porque ele nos ajuda a compreender a vocação da igreja, né? A igreja, enquanto assembleia daqueles que foram convocados pela fé a fazer parte do corpo místico de Cristo, a igreja tem essa vocação para a eternidade, a vocação à vida em plenitude. E esse é o grande mistério da igreja, né? A igreja é chamada a ser sinal aqui no mundo dessa vida em plenitude a qual nós somos chamados pela fé em Jesus Cristo. Então, penso que a oportunidade de refletir sobre esse tema nos ajuda a compreender qual é o sentido da gente participar da igreja,
Porque a igreja não é simplesmente um clube ou um grupo de amigos, de pessoas que se conhecem e se querem bem, mas são pessoas chamadas a aqui nessa terra já ser sinal de uma vida em plenitude que nós teremos junto com Deus na comunhão com a Santíssima Trindade. Padre Ivan, quando nós falamos de natureza, e aí é um termo próprio da teologia, quem está em casa não tem a obrigação de saber disso, por isso que a gente tem a oportunidade de, em programas como este, tratar de temas que tocam a vida das nossas comunidades e os documentos que chegam também a elas. Quando a gente fala de escatologia, né, é um tema que está lá no escopo da disciplina da teologia na faculdade, na universidade. O que o estudante, né, que faz teologia, estudante que faz teologia, por assim dizer, o que ele estuda quando estuda escatologia dentro da teologia? Estudar escatologia no horizonte teológico é perpassar pelo fim último, né? A expressão escatologia vem de escatom no grego, não é? O fim último. E o nosso fim último é Jesus. E nessa perspectiva de peregrinos, nós vamos perpassando a nossa existência, nos santificando à medida em que caminhamos com Jesus. Nós somos peregrinos nessa terra, não é? Peregrinos, a temática do ano jubilar nos traz uma perspectiva muito especial. Nós peregrinamos. Mas a nossa nação futura, digamos, a perspectiva final da nossa existência está em Deus. Então a gente vive em um sim e um ainda não. Um sim porque nós aqui estamos, nós fomos salvos em Jesus. E o ainda não porque nós caminhamos para a salvação, com uma esperança que vem de Deus. Certo. Irmão Marcos, quando olhamos para essa realidade do fim último, né, dessas coisas e de tudo aquilo que a igreja convida os fiéis a experimentarem e a depositarem a sua fé, a sua esperança, nós podemos dizer da temporalidade e da eternidade. Como é que se dá essa relação do ponto de vista da fé, né? Porque são duas coisas que estão ali bem juntas, né? Quando nós nos reunimos para rezar, quando nós tratamos de temas relacionados à fé, estamos, de alguma forma, construindo uma ponte entre o tempo e a eternidade, não é mesmo? Exatamente, porque a eternidade, embora seja uma realidade que perpassa, é uma realidade bem maior que a realidade do tempo, mas nós que somos chamados a essa realidade da eternidade, que é a comunhão com Deus, a glória do céu, né? A chegar lá ao nosso fim último, que é a comunhão plena com Deus, nós não podemos esquecer da nossa vida terrena, né? A vida que a gente vive aqui. É por isso que até a temática de hoje destaca aí a palavra peregrina, não? A igreja é peregrina, ela está caminhando. Então nós estamos aqui no tempo, sujeito às questões da temporalidade, não? A questões do tempo, da história, a dinâmica da história e todas as transformações que a gente pode fazer na nossa vida, na caminhada da humanidade. Mas nós estamos, toda essa história, toda essa nossa caminhada tem um ponto de chegada, né? Tem um objetivo, uma meta, que é a eternidade, onde nós vamos chegar com Deus, essa comunhão plena, onde que vai cessar essas mudanças que a gente pode sofrer e mesmo realizar aqui na Terra, mas lá será uma comunhão plena, já algo definitivo, que é quando Deus será tudo em todos nós, não? Essa realidade, Padre Ivan, quando o irmão Marcos Vinícius nos lembra dessa dupla experiência que fazemos, né? A primeira nessa temporalidade, vivendo, né? E a segunda depositando a esperança na eternidade, nos aponta para essa dinâmica do peregrinar. Como nós podemos entender o peregrinar da igreja no tempo e na história e qual a finalidade desse peregrinar para alcançarmos a eternidade? Papa Bento, na encíclica Spe Salve, dizia que é a esperança que nos salva. Eu acho que é um elemento muito especial para nós compreendermos este nosso peregrinar.
Nós somos salvos na esperança, caminhamos junto com este mesmo olhar. A perspectiva do peregrino se faz presente desde o Antigo Testamento, na tradição da Igreja. É preciso voltarmos ao Gênesis, quando vemos que Moisés, em nome de uma promessa de esperança, caminhou da sua terra em Ur, na Caldeia, porque era esperançoso e acreditava numa terra em que emanaria leite e mel. Foi em nome dessa mesma esperança de salvação que Moisés enfrentou o faraó, tocado pela graça de Deus, e libertou o povo de Deus, que peregrinou no deserto por 40 anos, até chegar novamente à terra prometida, nos desertos da existência. O próprio Cristo, nessa perspectiva, ao ser batizado por João Batista, ele perpassa 40 dias no deserto, fazendo alusão a este tempo quaresmal. Há uma esperança sobre este olhar bíblico, e essa esperança salvadora tem o seu fim último em Cristo, a plenitude dos tempos, a história verdadeira. Nós caminhamos para ela e vamos fazendo, enquanto peregrinamos na nossa vida, o exercício de caminhar para Deus. A salvação nós a vamos compreendendo pouco a pouco, a contra-gotas, em um sim e um ainda não, até chegarmos à plenitude dos tempos. Irmão Marcos, quando falamos desta dinâmica do peregrinar, em alguns momentos da história da Igreja, se pensou numa realidade estática de esperar a salvação. Quando o Papa Francisco nos convida a viver a graça do jubileu e dá a ele um título, né, de peregrinos da esperança, evidentemente que quem peregrina por algum motivo. Qual o motivo que caracteriza o peregrino da Igreja, o peregrino cristão, por assim dizer? Porque no mundo muitos peregrinam por diversas realidades, né? Diversos motivos. Há quem peregrine contra a sua vontade nas diásporas, há quem seja expulso da própria terra, há quem peregrine por conta da fuga das guerras, né? Das mudanças climáticas. Mas o peregrinar cristão, ele tem uma característica que eu acredito que seja o escopo do que o Papa deseja que nós redescubramos nesse ano. Pois bem, é justo. O peregrinar, de certa forma, ele expressa isso que é algo próprio da própria vocação cristã, da vida cristã, né? O caminhar, não? O colocar-se a caminho. E o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou como o caminho, né? O caminho que nos leva ao Pai. Então, essa dinâmica do caminhar, da caminhada, faz parte da história da Igreja, tá certo? Que em alguns momentos da própria história, com aquela compreensão de sociedade perfeita e tudo, né? A gente acabou criando assim, uma mentalidade um tanto quanto estática da própria vivência da fé. Mas o peregrinar, e eu acho que ali está o grande apelo do Papa Francisco, para a gente redescobrir isso que é próprio da nossa vivência cristã, não? Nós estamos peregrinando em busca do reino de Deus, para fazer acontecer essa realidade. Então é algo dinâmico que a gente vai construindo na nossa vida, no dia a dia, por meio da nossa, vamos dizer, da nossa ação, da nossa presença enquanto cristãos, pessoas de fé na história, na sociedade, que a gente realiza essa peregrinação rumo ao reino, né? Rumo à pátria definitiva, à plenitude. É claro que é algo que a gente já começa aqui, a gente já começa a criar, né? A construir na nossa vida do dia a dia, no nosso caminhar como comunidade, como igreja, mas que tende, né? Está em busca, está peregrinando em busca do reino de Deus. Agora, Padre Ivan, quando a gente diz também das dinâmicas escatológicas, né, dentro da teologia, houve durante um período na história da própria igreja e da teologia o equívoco de uma falsa imagem de perfeição. Imaginava-se que o ser humano devesse talvez simplesmente lutar contra os seus defeitos, mas quase numa negação da sua própria identidade e não conseguindo assimilar isso
de modo muito sofrível, fazia a experiência do acreditar e de um peregrinar desintegrado. O autor desse 23º caderno, ele começa trazendo no primeiro capítulo um enunciado que eu acho muito interessante. Ele diz: a ideia errada de alcançar a perfeição, chamando a atenção que todo mundo que vive com as características da criatura, dentro das dinâmicas da salvação e da graça de Deus, e com as suas características, né? Os seus pecados, às vezes os seus limites. De que forma a gente pode integrar isso para, de fato, fazer uma experiência de peregrino na esperança com uma realidade de uma fé mais próxima da nossa realidade, né? Acho que esse peregrinar, ele se pontua numa perspectiva muito especial de que nós caminhamos na nossa história de vida, na trajetória da nossa existência. O mundo, ele é real, ele não é ideal, não é? Então, a plenitude não é a idealização do que seria a conquista ou a conquista de um prêmio final. Nós vamos perpassando pela nossa existência. Essa lógica nos ajuda a enxergar a vida como uma trajetória, como uma caminhada, onde nós vamos descobrindo a singularidade da graça à medida em que nós vamos caminhando na nossa existência. O Papa Francisco dizia, uma perspectiva muito especial na Gaudete Exsultate, que ninguém se salva sozinho. Nós não somos super-heróis sobre este olhar. Nós estamos peregrinando na história e as pessoas ao nosso lado, de uma maneira, digamos, nos ajuda a perceber que nós não somos ilhas, mas nós caminhamos junto à história com a presença de Deus, com a presença dos santos e também com todo o povo de Deus. Somos povo de Deus, povo sacerdotal, peregrinos de esperança. E lembrando sempre dessa oportunidade sacramental que a Igreja nos dá de sempre recomeçar, né? Sacramentalmente, acredito que um marco referencial nessa caminhada é o sacramento da reconciliação. É uma porta aonde a gente pode bater e está sempre aberta para recomeçarmos nessa caminhada quando paramos o nosso peregrinar pelo pecado, muitas vezes. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Hoje estamos tratando do 23º caderno do Concílio, subsídio oferecido pelo Vaticano para o Jubileu Peregrinos de Esperança. Eu vou para um rápido intervalo e na volta conto com a sua audiência. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, que traz o tema do 23º Caderno do Concílio, desta coleção que as edições CNBB trouxeram para a Igreja no Brasil refletir temas relacionados ao Concílio Vaticano II. O tema deste caderno é a Igreja Peregrina rumo à plenitude. Estão conosco o irmão Marcos Vinícius, o padre Ivan, são nossos convidados para refletirmos sobre a temática de hoje. Irmão Marcos, no final do primeiro bloco eu trazia essa realidade que muitas vezes leva as pessoas a desanimarem, que é uma característica do pecado, né? O pecado, quando se abate sobre a vida e a fragilidade das pessoas, leva muitas vezes ao desânimo e pode também levar à vontade de deixar a sua caminhada ou a dinâmica intensa desse peregrinar. De que forma a gente deve entender esse aceno de Deus a partir dessa chave sacramental que a Igreja nos oferece, como, por exemplo, o sacramento da reconciliação? Bem, a atitude do peregrinar, né, que é o grande tema aí, exige de nós muita humildade, né? E o peregrinar, a gente sabe que na experiência do caminho, do caminhar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente pode desanimar porque a caminhada é longa, não? E a Igreja, como sacramento de salvação,
ela tem os próprios sacramentos como os meios de salvação que Deus, por meio do seu Filho Jesus, deixou na comunidade cristã para nos ajudar no nosso peregrinar, no nosso caminhar como igreja, não? E a humildade que nós temos que ter ao caminhar, ao peregrinar, ela é auxiliada por essa certeza que Deus caminha conosco. Então nós não peregrinamos sozinhos, mas é o próprio Deus da vida que caminha, é peregrino com o seu povo. E na sua igreja, o sinal da presença de Deus está bem, vamos dizer, bem perceptível, bem ao nosso alcance por meio dos sacramentos, não? E no sacramento da reconciliação, nós temos essa oportunidade de refazer na nossa vida a experiência da vida batismal, da vida nova em Jesus Cristo. Então, ao longo do nosso peregrinar, do nosso caminhar, por mais que esse caminhar possa ser difícil, às vezes desafiador, não? E podemos tropeçar, cair, mas a graça de Deus está presente na nossa vida. E por meio do sacramento da reconciliação, nós temos a oportunidade de nos refazer essa vida nova em Cristo e continuar, temos um alento, né, para continuar a nossa peregrinação rumo à plenitude. Padre Ivan, quando falamos dessa porta sacramental para recomeçar diante das fragilidades, é preciso sempre lembrar as pessoas que sempre há esperança, né? O desesperançar está às portas de uma série de situações que vivemos em nossa vida, mas é preciso reanimá-las com a oportunidade de voltar-se para Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, o tempo da Quaresma, né? Muitas pessoas procuram para recomeçar num processo de maior proximidade com o Senhor, o sacramento da reconciliação, não é mesmo? Exato. Essa é a temática também do nosso ano jubilar, né? Marcado pela Porta Santa, né? Nas sedes principais da igreja em todo o mundo, e também os locais escolhidos em cada diocese como locais de indulgência plenária, que se mostram também instrumentos na perspectiva em que cremos que Cristo é a porta. O elemento especial não é uma porta, o portal simbólico de um lugar, mas é crer que Cristo é a porta da nossa existência, a porta que nos leva à esperança. E essa esperança nos faz enxergar a vida com um olhar diferenciado. Na trajetória da nossa existência ou nos nossos desertos existenciais, a gente pode fixar o nosso olhar somente naquilo que não é bom na nossa vida, na nossa trajetória. A esperança nos faz enxergar a vida com outro semblante, o semblante de Deus. Por isso a esperança salva. E o sacramento da reconciliação é a trajetória de quem deseja caminhar. Chama muita atenção nos evangelhos, quando a mulher adúltera se aproxima de Jesus, ela fica com a cabeça baixa, segundo a narrativa bíblica de Mateus. Jesus pergunta para ela: onde estão os outros que te trouxeram? Eles não te condenam? Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Continue a caminhada. O pecado é paralisia, é petrificação. A esperança nos faz caminhar, porque a esperança é Cristo. Perfeito. Irmão Marcos Vinícius, quando nós falamos das características do peregrino, eu acredito que dentro dessa dinâmica da vivência do jubileu está também a experiência de corpo místico de Cristo que peregrina. Ou seja, o peregrino cristão, ele não peregrina sozinho. De que forma devemos entender esta exigência para se dizer cristão peregrino numa experiência eclesial pertencente ao corpo místico de Cristo? Muitas vezes está em contraposição aí a propostas que se dizem também religiosas de um peregrinar egoísta, né? Isolado, ou eu sozinho faço a minha caminhada. De que forma a gente deve entender esta proposta que vem do documento e que é uma temática cadente na vida da igreja?
Bem, a nossa vocação enquanto igreja peregrina, a gente tem que ter essa consciência que nós somos chamados a viver a nossa fé numa comunidade, não? A igreja é essa assembleia daqueles que foram chamados para o seguimento de Jesus Cristo. E Nosso Senhor, já no seu ministério de pregação, ele vai formar lá uma pequena comunidade, né? Primeiro lá a comunidade apostólica, depois com os discípulos e discípulas do Senhor. Então toda a fé cristã passa por essa dinâmica, essa é a força da fé cristã, a vida em comunidade. Vive-se a fé cristã em comunidade, né? E porque é a fé cristã que nos convoca a caminhar a caminhar rumo a uma vida em plenitude, ela também nos convoca a formarmos aí o corpo místico de Cristo, não? Um corpo que é formado por diversos membros, cada um com a sua importância, com a sua missão, mas que juntos se tornam para o mundo o sinal da salvação, que é a igreja, né? Esses diversos membros unidos em comunidade vão sinalizar, vão ser o sacramento para o mundo da vida nova, da salvação, da vida nova em Jesus Cristo. Então, é algo que eu creio que o peregrinar do ano jubilar deve reforçar essa nossa consciência, não? Que nós vivemos a nossa fé cristã em comunidade. Eu sei que tem muitas propostas, às vezes a vida em comunidade também é difícil, né? Viver com os outros, caminhar juntos é muito exigente. Tem propostas muito intimistas e tudo, mas isso não está muito, vamos dizer, em comunhão, de acordo com a proposta de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos chama para o seu seguimento, mas se faz o seguimento de Jesus Cristo junto com outros que são chamados. Seguimos a Jesus em comunidade na igreja. Padre Ivan, dentro da experiência e até dentro da área de observação do senhor, o senhor tem às vezes a percepção de para quem é mais difícil esse caminhar enquanto corpo místico, caminhar em grupo, dentro dessa realidade na igreja? Por exemplo, é mais difícil para um jovem, é mais difícil para a pessoa já mais madura? E eu pergunto isso por quê? Porque são características de fé que diferem, né, da própria recepção e da própria forma de se doar dentro da igreja, né? Conforme a identificação que o senhor faz, como o senhor observa essas dificuldades que vão sendo colocadas? Porque como o próprio irmão Marcos Vinícius disse no final da intervenção dele, muitas pessoas dizem, mas no fim das contas é tão difícil, né? Ou para outras isso nem é tão ressaltado enquanto dificuldade, porque já está acostumado a viver a experiência do corpo místico de Cristo, das diferenças, né, do grupo enquanto comunidade igreja. A vida cristã, ela é pautada desde o início por um chamado profundo à vivência de irmãos, né, de comunidade. Dentre os textos antigos do cristianismo primitivo, tem a chamada Carta de Oneto, onde se descreve os cristãos como membros de uma comunidade que se cuida. Observava-se em Roma que os cristãos viviam mais, justamente porque cuidavam uns dos outros. Trazendo essa categoria para os nossos dias, nós vivemos em uma sociedade pontuada pelo egoísmo, muitas vezes, né? Pelo egocentrismo. Corremos o risco, nessas perspectivas eficientistas do nosso tempo, de nos perdermos no essencial. O essencial é a nossa vivência em comunidade. Nós nascemos para o encontro com o outro. Diferentemente dos demais animais, que por si só se levantam, procuram o seio da mãe assim que nascem, nós somos pessoas de cuidado. Carecemos de cuidado desde quando nascemos. E esse cuidado sempre vem das relações interpessoais que temos uns com os outros. É assim que nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, vamos aprendendo na nossa existência, e a vida cristã é justamente esse elemento. Um elemento de auxílio, de ajuda, de caminhada, justamente porque nós não nos salvamos sozinhos, nessa lógica egoísta a qual nós estamos inseridos.
nós somos pessoas de relação, de encontro, de amplitude, de horizontes que fazemos em conjunto. Quando olhamos para essas dinâmicas, né, da vida em comunhão, da própria dinâmica da vida em comunhão na igreja, entendemos também que a proposta de salvação, nesse caso, ela deve ser entendida como uma proposta individual, neste caso. Mas a experiência da fé se dá de modo comunitário, não é mesmo, irmão Marcos? Justamente. Porque Deus não salva o lote, né? Deus não salva a comunidade, né? Não vai ser um arrebatamento de uma comunidade porque todos viveram daquele jeito, né? E algo que é muito importante na própria vivência da nossa fé cristã é a profissão de fé, né? É a pessoa que professa a sua fé em Jesus Cristo, né? O chamado, a vocação é individual, não? É feito à pessoa para que siga Jesus Cristo, para que acolha na sua vida a proposta de vida de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos propõe para a nossa vida, só que o modo de viver a fé que nós individualmente professamos é comunitariamente, é em igreja, é em comunidade, não? Então, vai ter como que essa dinâmica que transita entre essas duas realidades, não? É interessante, na própria celebração, quando nós vamos fazer a renovação da nossa profissão de fé, né? Cada um deve responder no singular, né? Eu creio, não? E ao renunciar ao mal, eu renuncio, não? Então, é essa adesão pessoal, mas que se vive comunitariamente. Essa é a dinâmica da vida da nossa igreja, né? E essa é a beleza justamente de que, fazendo a experiência comunitária, o sim, né, que é dado, ele é sempre individual, né? O fiel que é chamado, Deus chama cada uma para fazer a sua resposta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos para a nossa segunda pausa do programa e daqui a pouco nós vamos voltar com o nosso conhecimento da fé, que esta semana está falando sobre o tema do 23º Caderno do Concílio, a Igreja Peregrina Rumo à Plenitude. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos contando com a sua audiência. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, retomando nossas meditações acerca da coleção Cadernos do Concílio, proposta pelo Vaticano, traduzida aqui no Brasil pelas edições CNBB, para que possamos refletir na vida das nossas comunidades temas relativos ao Concílio Vaticano II. Nós recebemos aqui 2 convidados, o padre Ivan, que é salesiano, o irmão Marcos Vinícius, missionário redentorista, para falarmos um pouco mais sobre esse tema. Padre Ivan, chama a atenção que uma característica desta caminhada, desta igreja que peregrina rumo à plenitude, tenha características relacionadas a frutos do cultivo da virtude. E aí nós podemos lembrar, por exemplo, o serviço da caridade, o exercício da comunhão, como falamos no bloco anterior, mas o serviço da caridade é um serviço que caracteriza o peregrino na vida da igreja, não é mesmo? Exato. É o nosso chamado batismal à santidade, né? Que diz respeito à nossa capacidade de testemunhar a fé. Na igreja, enquanto templo, comunidade reunida, nós celebramos a fé. Mas é no mundo, com as suas adversidades, na nossa família, na nossa vizinhança, na escola, na faculdade, aonde quer que nós estejamos vivendo, que nós vivenciamos esta fé. Jesus, eu costumo dizer, não fica trancafiado na Capela do Santíssimo. Ele nos chama lá fora, na vivência junto aos irmãos. E é nesse sentido que a igreja nos traz o testemunho dos santos, como aqueles que de fato professaram a fé, aguardaram no coração
e a testemunharam com a boca, com a corporeidade, com gestos concretos no mundo, atuando em busca de um mundo melhor, mais justo, mais solidário. Um elemento à santidade que enxergamos nos exemplos de tantos santos, canonizados ou não, que expressaram na fé o amor e a bondade de Deus a todos nós no mundo. Irmão Marcos, quando também dizemos da questão do peregrino e daquele que participa da vida da comunidade de igreja, é preciso ressaltar a vocação do laicato, que é fundamental nessas dinâmicas, né? Porque, para a gente esclarecer aqui, este projeto, né, desenhado dentro da teologia de Jesus, ele não é um projeto que privilegia uma classe dentro da igreja, não é um projeto voltado somente para o clero ou somente para os religiosos, mas para todo o povo de Deus, né? É interessante porque a proposta quer justamente fazer crescer a nossa consciência do ser igreja, da nossa missão enquanto membros da igreja. E todos nós somos membros da igreja pelo sacramento do batismo. Então, essa comunidade dos que foram chamados ao seguimento de Jesus e assumiram isso por meio da profissão de fé no batismo, uma missão, uma responsabilidade que toca a todos e que ninguém pode ficar de fora. A própria dinâmica, a própria compreensão da igreja como corpo místico, a gente tem que ter essa consciência que as funções, vamos dizer, as responsabilidades são diferentes, mas não é que uma seja mais importante do que a outra. Todas as realidades são necessárias para o bem andamento, o funcionamento do organismo como um todo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja, não? E os leigos não são meros espectadores, não, mas são chamados a serem protagonistas da vivência da caminhada da igreja enquanto peregrina rumo à plenitude, não? Porque ela é peregrina, ela está caminhando neste mundo. E é interessante que a igreja tem insistido muito isso, né? Na conscientização da missão do leigo. O leigo existe para santificar a realidade temporal, é justamente lá no mundo, no meio da sociedade, né? E o Papa Bento XVI até ensinava, né, que às vezes até lá no ambiente político, como um lugar privilegiado para o exercício da caridade. Então é lá no mundo, e os leigos estão aí presentes na sociedade, no campo do trabalho, da educação, nas famílias, né? É aí no mundo que somos chamados a ser sinal, né, dessa vida em plenitude que a gente já começa a vivenciar aqui por meio da fé. Padre Ivan, quando vemos esse desafio, né, de despertar também um maior compromisso nas nossas comunidades para que o leigo, que é protagonista dentro da missão da igreja na evangelização, não seja um turista, né, em busca, por exemplo, das realidades sacramentais, mas seja um peregrino. O que a igreja deve fazer para que a pessoa não seja um turista na vida das comunidades, mas que seja um peregrino compromissado com o seu batismo e com a realidade que o cerca dentro dessa dinâmica de uma igreja que peregrina rumo à plenitude? Nós somos pessoas, de fato, encaminhadas, e tudo no seio da igreja é uma grande proposta que nos é feita, proposta primeiramente de salvação, de caminhada. E esta caminhada, o ideal é que ela seja uma caminhada ativa, que nós não sejamos carregados nessa caminhada, mas que nós sejamos aqueles que fazem a experiência de caminhar. E essa experiência do caminhar se dá no exercício do cotidiano, nas nossas ações pastorais variadas, cumprindo bem o nosso dever sobre essa perspectiva, né? Nós não nascemos prontos, nós vamos nos formando. A ação pastoral da igreja deseja elucidar em nós aquilo que há de melhor, o melhor enquanto chamado profundo de fé. Esse é uma dádiva que a igreja nos faz. Nós todos temos um dia, uma hora, creio muito nisso. O Espírito nos toca no tempo certo, o tempo da graça de Deus.
e que nós podemos fazer essa experiência da graça no hoje da nossa existência. Irmão Marcos, no trabalho com a pastoral popular, acredito que um dos grandes desafios é o de gerar compromisso na vida dos fiéis, né? Como é que o senhor observa esse desafio, né, diante dos subsídios que são oferecidos, das propostas que são colocadas para as comunidades, esse desafio de gerar compromisso nas comunidades em vista da experiência de plenitude que a igreja nos convida a fazer? É um desafio, mas é um desafio que a gente já parte, vamos dizer, de algo que já está colocado ali anteriormente, não? Porque, de certa forma, há um desejo do coração humano por essa plenitude. Nós, como igreja peregrina da vida em plenitude, nós sabemos que o ser humano já tem esse desejo, como que uma vocação já para a relação com Deus, para a vivência de fé e um desejo também da própria caminhada em comunidade como igreja, não? Então, de certa forma, por meio dos subsídios, nós queremos tocar as pessoas naquilo que é o desejo, né? Que é a sua busca dessa mensagem que anuncia o amor, a paz, não? De certa forma, algumas pessoas já têm, vamos dizer, algumas informações básicas sobre a vida de fé, o conhecimento de Jesus Cristo, né? Já há uma predisposição para o seguimento de Jesus, porque a gente sabe que nele encontramos esse nosso desejo, né? Ele tem palavras de vida eterna, é por isso que a gente quer segui-lo. Então a gente tenta mostrar, por meio do trabalho evangelizador, mostrar que aquilo que é a busca, vamos dizer, mais fundamental, mais primordial do coração humano, a gente pode encontrar isso que nós buscamos na palavra de Jesus Cristo, na vida em comunidade, que é encontrar o amor, a paz, não? A fraternidade, uma vida melhor, uma vida nova. Então, gerando essa resposta à busca das pessoas, a gente quer gerar compromisso, gerar responsabilidade para caminhar juntos e, assim, mutuamente, uns ajudando os outros, a gente perseverar no seguimento. Padre Ivan, quando nós nos deparamos, por exemplo, pessoas que se despertam para essa realidade efêmera da vida, pode ter dois caminhos aí. A pessoa que se dedica demais afinco à espiritualidade, à fé, a uma transcendência dos próprios atos, mas há também uma outra realidade que tem crescido no mundo de gente sem esperança, né? E aí, não somente sem esperança, mas pessoas desesperadas, né? O desespero de quem muitas vezes não encontrou em Jesus Cristo essa resposta de esperança como encontrou a pessoa de fé. Como lidar com esta realidade de pessoas que estão sem esperança ou desesperadas diante dessa descoberta objetiva da finitude da vida ou das enfermidades que vivemos? Nós tivemos um período, né, que não tem muito tempo, que ainda sofremos impactos ainda na saúde mental das pessoas, foi a pandemia, né? Estivemos ali diante do limiar da nossa finitude. De que forma lidar com isso, diante desse desafio de semear esperança para vivermos esse projeto? Bem, Padre Wellington, nós vivemos uma sociedade de fato complexa, né? Uma sociedade adoecida sobre diversos níveis. Uma sociedade adoentada justamente porque ela se baseia em princípios do aqui e do agora, a lucratividade excessiva em todos os aspectos. Ter esperança é crer no dia seguinte. Eu gosto sempre do exemplo de Jesus, porque o seu mistério está na cruz, mas também está no domingo do jardim, o domingo da ressurreição, o dia seguinte. A esperança nos fala justamente desse aspecto, crer em um amanhã de esperança, tentar uma segunda vez. Uma sociedade desesperançada é chamada a olhar a vida com esperança.
tudo que Jesus fez são sinais de esperança e de salvação. Quando Ele cura, quando Ele salva, tudo que Jesus faz tem como plano de fundo e norte a salvação e o esperançar da humanidade. A esperança nos faz enxergar a vida com um semblante diferente, não é? Além de um muro pintado de cinzas, ser capaz de enxergar a vida dentro de uma nova categoria. Tem uma história de cunho infantil que dizem que um homem, 2 homens, aliás, dividiam um leito hospitalar, estavam muito doentes, assim, em fase terminal, e um deles tinha sua cama próxima à janela do hospital, e o outro tinha sua cama perto da porta. Todos os dias, os dois, já com dificuldade para falar, conversavam um pouco e o que estava perto da janela contava para ele aquilo que via do lado de fora. Ele sempre falava de ver pássaros voando no céu, de ver o céu azul bonito, praça, crianças correndo, e o seu companheiro, muito mal e debilitado, se sentia feliz com essa imagem. Certo dia, aquele homem já adoentado, à beira da janela, veio a falecer e o seu companheiro ficou muito mal. E ele ficava interiormente pensando assim: quem vai me contar histórias daquilo que via da janela agora? Então ele tomou a iniciativa de pedir às enfermeiras que o trocasse de cama. Ele então passou a ficar perto da janela, mas quando ele chegou perto da janela e olhou para fora, ele viu que não dava para ver nada. Não havia sol, não havia pássaros, não havia céu azul, havia um muro pintado de cinza na sua frente. Então ele falou: se ele mentiu para mim esse tempo todo, na sua história, a enfermeira falou assim: você nunca reparou que ele era cego? Ele falava com você a partir daquilo que ele enxergava com o coração. Acho que nos últimos tempos nós tivemos o exemplo de um senhor no Rio de Janeiro, chamado por muitos de profeta gentileza, que passava distribuindo flores, escrevendo pela cidade do Rio de Janeiro. Acho que nós precisamos de gentileza, não é? De fato, esperançar o mundo se dá com gestos concretos de esperança, de salvação, com palavras de gentileza, de amor e não com ódio. Isso é nosso desafio de esperançar a vida das pessoas, né? Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Irmão Marcos Vinícius, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. É um tema que muitas vezes nós deixamos de lado, né? Somente nos projetos de teologia popular, quando falamos de escatologia, pensamos algo tão complexo, mas que está tão presente na vida do povo, né? Não poderíamos privar aqui os nossos telespectadores de discutirmos esse caderno. Bem, é um tema complexo, mas é um tema que está muito presente na nossa vida de comunidade, nossa vida de igreja, né? Porque na igreja todo mundo tem esperança do céu, né? Todos nós queremos chegar ao céu e a gente reza, a gente tem esperança, né? E a gente caminha na fé nessa certeza de que ao cumprirmos bem a nossa missão, ao iniciarmos já aqui nessa terra a vida de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos continuar isso na eternidade feliz quando formos acolhidos pela Santíssima Trindade, não? Então esse tema está presente porque ele retrata a nossa esperança. Queremos viver o céu, queremos todos ir para o céu, né? E perseverando bem, na prática do bem, vamos chegar ao céu. Perfeito. Padre Ivan. Bem, eu acho que a esperança não está longe de nós, né? A gente começa a esperançar com quem está ao nosso lado, com gestos de amor concreto. O amor, mais do que uma teoria, ele precisa ser vivenciado com gestos concretos. Isso nos faz dizer se estamos com Jesus ou não. Então não comece a pensar que você vai esperançar quem está do outro lado do mundo. Comece na sua casa, com a sua vizinhança, com as pessoas à sua volta, porque a esperança, de fato, modifica o mundo. Perfeito. E nós queremos agradecer a você, caro telespectador, pela oportunidade que nos dá de entrar na sua casa, de trazermos esse tema tão rico para o conhecimento da fé desta semana.
Agradecer a sua audiência, contando com o seu encontro na próxima semana, nosso Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência.